Estamos aqui na conferência Fiel para Jovens de 2014 com um dos nossos palestrantes, o reverendo Jader Borges. Obrigado, reverendo. E nós gostaríamos de conversar um pouco sobre o ministério com os jovens. Hoje em dia nós vemos que o ministério com os jovens ele foi para dois extremos. De um lado você tem pessoas que estão negando esse ministério, falando que não se deve segregar a igreja. E por outro você tem pessoas que transformam o ministério em jovens em simplesmente entretenimento. O que você pensa sobre isso? Eu vejo as duas coisas também, Vinícius. E eu tenho o privilégio de dizer para você que eu tenho viajado pelo Brasil inteiro e eu tenho visto essa luta no Brasil inteiro. Eu diria para vocês que eu sou apaixonado pelo ministério com jovens. Eu sou fruto do ministério com jovens. No nosso contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a UMP, União de Mocidade Presbiteriana. Eu não vejo isso como segregação, eu vejo isso como a igreja do seu tempo, momento e espaço jovens se reunindo para tratar das suas questões, do seu tempo, dos seus momentos ali, necessários todos, importantes todos. Então, eu diria para vocês que o máximo que as igrejas que têm os seus departamentos infanto-juvenis devem investir neles, devem ter cuidado com eles. Eu não sou jamais pela extinção deles, jamais. Eu sou pelo investimento, eu sou pelo abastecimento. Eu tenho muito e profundo amor, por exemplo, pelo ministério infantil. E estou participando lá como pastor, com as crianças também. Então, eu seria alguém que diria, vale a pena investir no ministério infanto-juvenil da igreja. Por quê? Porque é de onde nós tiramos os nossos diáconos, presbíteros, professores de escola dominical. Quem é trabalhado ali, esta pessoa vai crescendo com outra visão e com outra dinâmica. Na questão do entretenimento, infelizmente, quando a igreja quer se parecer com o mundo, ela sempre vai perder para o mundo. Porque até os filhos das trevas são mais inteligentes do que os filhos da luz. E aí o que é que a igreja faz? Ela tenta fazer tudo que o mundo faz, dando uma invernizada com cores, digamos aí, ditas e típicas evangélicas e movimentos evangelicais. Não, nós não temos que imitar o mundo, nós temos que pensar o nosso tempo, nós devemos dinamizar a mocidade. Mocidade é tempo de deslocamentos, então vamos para congressos como o da Fiel, vamos fazer uma excursão, vamos fazer uma caminhada. Em todas as questões nós podemos aproveitar para dali tirar proveitos e lições para discutirmos o nosso tempo e o nosso momento. Eu não vejo como entretenimento, eu vejo como um bom envolvimento. Certo. E quais seriam algumas estratégias para a gente, então, migrar dessa visão de entretenimento, onde você simplesmente mantém a criança ou o adolescente fora do culto para não atrapalhar, e se torna mais um empecilho, migrar disso para um ensino concreto, baseado no Evangelho? As questões das sociedades internas, elas são grandes oportunidades para os crentes aprenderem a desenvolver os dons recebidos. Então, dificilmente um jovem vai pregar no domingo à noite. Mas, digamos, geralmente as reuniões são feitas sábados à noite, de UPA, que é União de Adolescentes, que seja, ou de jovens, que seja, eles podem até trazer os estudos nos seus locais de atividades ali, eles podem já começar a treinar algumas lições de escola bíblica dominical, e dali os que têm o dom do ensino, dali os que têm outros tipos de dons que podem servir ao corpo de Cristo quando reunidos, esse pessoal pode ir desenvolvendo isto. Acredito até que foi o que aconteceu um tanto com você. Você foi criado ali na igreja, você foi crescendo na igreja, você se envolveu com a sua área jovem, infanto-juvenil que seja, e hoje nós temos um dos blogs mais abalizados e avalizados até na igreja brasileira. Até eu queria saber como é que surgiu o Voltemos ao Evangelho, como é que foi isso na prática para você? Bom, eu realmente cresci na igreja, né? Então sempre fui em escola dominical, sempre aprendi. E uma das coisas que foi marcante para mim, que apesar desse ensino que eu tinha, eu sentia que era um ensino precário. Então chegou um momento onde eu vi algumas mensagens pela internet e eu percebi que o que eu tinha ouvido por toda a minha infância e adolescência não tinha nada do básico, que era o Evangelho. Por isso o blog se chama Voltemos ao Evangelho. Então, quando eu penso em jovens, quando eu penso em adolescentes, eu fico assim, uma paixão por que eles entendam o Evangelho mesmo na idade deles, mesmo nas atividades que eles fazem,
Porque eu vejo que muitas vezes o que é dado é muito entretenimento ou historinhas às vezes moralizantes, ou seja igual Verdade, Davi, verdade. seja um herói igual Davi, seja um herói igual Sansão. Sansão às vezes não, né? Sansão é mais complicado. Mas e o evangelho é deixado de lado. Me diga uma coisa, e no seu blog você tem como ver o acesso? Qual que é o acesso em termos de percentual de idade? Quantos adultos que já passaram dos 30 e quantos que estão abaixo de 30? Como é que é isto? Isso a gente vê mais fácil pelo Facebook Ah, do sim. que pelo blog. Dá para ver pelo blog também, mas em média a idade é 18 até seus 26 anos, e que é a idade majoritária. Tem alguns adolescentes, tem também é, adultos e tem até pastores que acessam. O que eu acho interessante nisso é você ver, é uma faixa etária que está profundamente interessada em aprender do evangelho prático. Eu sei que o seu blog não coloca nada de entretenimento, nem de açúcar gospel lá e essas coisas todas, nada disso. Você tem um conteúdo eminentemente evangélico, bíblico, chamemos assim, ali, e as pessoas têm consultado isso. Uma coisa que me surpreende, e também você já percebeu isso, é de ver no Congresso Fiel para a Liderança. É um congresso que, em teoria, ele é voltado para um público mais adulto. Mas me impressiona ver, ali quando nós temos 2.000 e tantas pessoas, não sei se 3.000 pessoas, a quantidade de jovens participando também é muito grande. Então, eu acho que a gente pode levar essa nossa geração a pensar, a discutir, a ver o seu tempo, a ver o seu momento, o que é que nós temos feito na nossa igreja. E partiu dos nossos próprios jovens. Nós não pensamos num programa de jovens. Eles estavam com sede, eles estavam com fome, eles estavam querendo discutir entre eles até. Nós pegamos um livro e daquele livro nós começamos a discutir aquele livro. E nós temos muito bom conteúdo teológico, prático, em muitos bons livros aí. Ele tem discutido isso com eles. E eles têm discutido entre si, têm crescido, têm retornado à escola bíblica dominical. Muitos jovens tinham migrado do EBD. Não, voltaram e até já estão trabalhando nas classes, ajudando na classe de pré-adolescentes, quem está dando aula, até gente jovem da nossa UMP. Então, eu diria para você que o segredo não é correr atrás do modismo. Muitas pessoas me perguntam assim, pastor, o senhor trabalhou com jovens, trabalha com jovens, o senhor tem algum programa que dê certo? Eu digo, eu não tenho nenhum programa para jovens, eu tenho princípios para programa com jovens. Quando nós tivermos princípios, nós vamos fazer até uma tarde esportiva, nós vamos fazer um passeio, nós vamos fazer uma gincana, nós vamos fazer até uma sessão de filmes para depois discutir tudo, mas com o objetivo depois de discutir o nosso tempo e o nosso momento. Realmente, na conferência da Fiel, principalmente pastor, a gente vê muitos jovens, e isso que a gente tem observado é muitos jovens agora querendo saber mais sobre a Bíblia, mais sobre o Evangelho. A fome que eles têm, o tempo, eles se sentem muitas vezes até enganados, porque eles passaram um bom tempo na igreja sem saber da mensagem central e basilar do cristianismo, né? E nós percebemos essa fome, esse desejo por mais, vemos eles interessados então em EBD, em aprender, em ler mais. Em blogs, Em blogs. muitos deles estão escrevendo também. Vinícius, eu acho que a sua geração de hoje já tem toda a condição de influenciar a geração mais próxima, que é a geração dos adolescentes. Você é jovem, o jovem influencia o adolescente influencia ali o pré-adolescente também, esses mais aqui, esse grupo mais por usos e costumes. Mas vocês têm toda a condição de pensar a fé, o tempo e o momento. Paulo encorajava Timóteo, um jovem, a enfrentar as lutas do seu tempo, do seu momento. Ontem à noite aqui, na oportunidade que eu tive de pregar para essa gente toda, eu comecei falando daquela ideia lá de Dickens. Nós vivemos os melhores dos tempos e os piores dos tempos. Então, eu acho que hoje, em termos de melhores dos tempos que nós podemos aproveitar, nós temos uma geração hoje de uma capacidade de raciocínio rápida, oportunidade e acessos que a minha geração já não teve. Agora que está, às vezes, desperdiçando isso. Nós estamos vendo um humanismo crescendo dentro das igrejas, nós estamos vendo uma vaidade dominando muitas mentes na igreja, nós temos visto uma geração aí materialista e, por que não, tendente muito mais a não crer no criacionismo, por exemplo. E aí diz assim, olha, eu não sou evolucionista, mas eu tenho cá minhas dúvidas com relação ao criacionismo. Aí abriu uma brecha terrível e tremenda, vai complicar tudo. É uma geração que eu espero que, estando hoje na universidade, pense a sua fé no Deus Criador, no Deus Redentor, no Deus mantenedor e sustentador, e fale para a sua geração,
Esta geração que hoje enfrenta esse materialismo evolucionista, por exemplo, deve ser desafiada, essa geração, a pensar para responder, para atender a geração que vai ser ainda também mais atacada, que é a geração de adolescentes que está chegando. Então esse é um grande incentivo. Reuniões que pensem, reuniões que dinamizem, reuniões que movimentem, mobilizem, mas que isso não seja um fim em si mesmo, mas o fim seja um crescimento para abastecimento sempre. Uma das coisas que falta, acho que no meio entre adolescentes e ensino de jovens e adolescentes, é justamente o ensino de apologética. Nós vemos esses jovens, esses adolescentes entrando na faculdade despreparados, sem saber, às vezes nem a fé, sem saber defender a fé, e na hora que eles vão ver, eles estão sendo bombardeados por ateísmo, evolucionismo, e uma cosmovisão diferente, e eles não aprenderam a defender a sua própria cosmovisão. Olha, eu lamento, por exemplo, eu tive o privilégio de ser secretário nacional da infância, da IPB, de 2006 a 2010. E depois na nossa igreja eu também vi isso, a necessidade de nós ensinarmos a criança a ler Gênesis, Êxodo, Número, mas a gente trabalhar bem a questão da criação para as crianças. Como é que a nossa criançada aprende criacionismo ou o Deus Criador no livro do Gênesis? É mais assim, pinte o passarinho que Deus criou, pinte a florzinha aqui que Deus criou. E a gente vai fazendo colagens, pinturas, mas nós não vamos passando desde já e desde cedo o conceito do Deus Criador, do Deus capaz, todo-poderoso. A gente não abastece a infância ali da proporção que vai crescendo. Aí, quando chega aos 9 anos de idade, hoje já, a criança evangélica, ela tem contato na escola com o evolucionismo. Mas o que ela recebeu de bagagem durante 9 anos? Praticamente nada. Então, agora ela vai receber maciçamente algo que não tem consistência, mas que tem repetição, repetição, repetição. E aqui o que teve foi colagem, pintura, cantoria, mas não teve consistência. E aí o que acontece? Essa geração pode ser arrastada a não crer no Deus Criador. Se eu não creio no Deus Criador, eu mais participo de um grupo. Se eu não creio num Deus Criador, será que houve mesmo queda? Se eu não creio num Deus Criador, como é que é esse Deus Redentor? E assim eu vou bagunçando minha fé completamente. A base. E uma das coisas que eu percebo, e sempre quando eu interagi com adolescentes e com jovens, eu sempre achei que as pessoas tratam eles como se eles fossem burros. Como se eles não conseguissem absorver nada, como se eles tivessem que ficar pintando e vendo coisas triviais. E eles querem muito mais, eles têm potencial de aprender muito mais. Eles têm uma mente rápida, nós temos que abastecer a mente deles. A maior guerra hoje, pela ala infanto-juvenil da igreja, é como sempre foi, mas hoje intensamente é pela mente. Então, tendo a mente, se incute ali a mentalidade desse presente século. E aí eles não vão tendo mais condição de pensar sobre o presente século, vão aceitando e engolindo tudo. Todos os tipos de comportamento eles vão achando normal, eles vão relativizando tudo. É uma geração que está aprendendo a relativizar tudo porque não está pensando a sua fé. Mas se professores de escola bíblica dominical estão ali consistentemente e de maneira crescente e com doutrina, eu escrevi um artigo uma vez que diz assim para os professores de escola bíblica dominical: ensinem doutrina e não somente contem histórias para as crianças. Porque foi bem o que você falou aqui. As crianças aprendem sobre Davi, aprendem sobre Sansão, aprendem sobre Daniel. Uma vez uma menina falou para mim: pastor, quando eu chegar no céu, eu vou pedir um autógrafo a Davi. E eu achei impressionante que ela estava vibrando com Davi. Mas era muito mais importante que ela aprendesse, além da história de Davi, a doutrina do Deus que sustenta os seus, preserva os seus. Davi só fez o que fez porque Deus estava com ele, porque ele cria no Deus soberano, que estava sendo ofendido, atacado, que o povo de Israel estava ali se afastando, se tornando pequeno. E então Davi, ele usa todos os termos ali de uma confiança, de uma fé num Deus soberano. Quando Golias vem, e vem com toda aquela armação, aí, de armamentos, melhor dizendo, aí Davi diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele conhecia em que ele tem crido e quem ele tinha crido. Então nós precisamos levar o nosso povo a muito mais do que conhecer histórias, conhecer doutrinas. Eu finalizo essa minha parte com você aqui, Vinícius, dizendo uma coisa. Nós também hoje vivemos outros tempos, vivemos tempos muito difíceis, vivemos tempos de confusões. Até mesmo tem muita gente que se diz evangélica e não é nada de evangélica.
não tem nada de comportamento e de vida, principalmente, evangélica, como praticante do Evangelho de Cristo. Pode frequentar uma igreja, igrejas tem muitos por aí afora, mas não igrejas lavadas no sangue de Jesus Cristo. São igrejas de placa somente. Então, o que é que nós fizemos em São José dos Campos? Um exemplo bom para as pessoas que terão acesso a essa nossa conversa aqui. Nós nos unimos, nós nos reunimos. E ali foi criado ideia do Sacha, ideia do Daverson, também estive ali depois participando daquele momento, e foi a questão do Interjovens, em que nós reunimos as nossas mocidades. O nosso plano é inegociável: pregar a palavra de Deus, abastecer a juventude com a palavra de Deus. E aí nós nos reunimos em determinados momentos durante o ano, temos uma agenda, as igrejas todas se reúnem num local, ora na igreja batista, ora na igreja presbiteriana, e assim nós vamos fazendo nas igrejas que fazem parte desse circuito. Nós, os pastores, trabalhamos com toda a turma, e aquilo serve de incentivo, de abastecimento, para que a gente depois tenha nos nossos próprios locais tratados, conversas e tudo mais. O Interjovens foi uma cooperativa bonita, que deu certo e que tem dado muitos frutos já. Então, acho que isso é uma possibilidade também de igrejas certas, sérias, bíblicas, se reunirem para se apoiarem. E aí um ministério como a Fiel também tem dado muito apoio quanto a isso. Jader, e pensando então em melhorar o trabalho com os jovens, quais são alguns materiais que você recomendaria para que nós usássemos? O que nós temos feito na nossa igreja? Nós temos trabalhado com um livro durante um ano. Pegamos um livro e trabalhamos aquele livro nas reuniões que nós temos dos nossos jovens. Eu queria recomendar esse excelente material aqui do John Piper. A nossa maior luta hoje com essa geração é com relação à fé. Eles não estão interessados que você deixe a sua igreja, que você pare de esquentar banco. Eles não estão interessados em nada disso, os do sistema desse mundo, os do esquema deste mundo. Eles estão interessados em que os jovens crentes não tenham fé, não cresçam na fé, não batalhem uma vez pela fé que foi dada aos santos. Aqui está, lutando contra a incredulidade. Nós temos 8 capítulos aqui maravilhosos, que podem ser transformados em estudos e debates. Este é um livro que eu recomendaria. Outro livro que eu recomendaria é do Dr. Hermstein aqui, que é este livro aqui, Creio. Creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Aqui, jovem, até você pode ler a palavra de Deus e também pode depois abastecer sua mente com boas propostas doutrinárias sobre Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, a Igreja de Cristo. Ele é totalmente baseado no credo apostólico. Então, você pode estudar para poder defender muito bem a sua fé, para que você possa dizer assim: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Saber em quem crer e saber como crer com base nas Escrituras Sagradas. Obrigado, Jader. Obrigado, meu irmão.